Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Continuemos aqui a nossa caminhada do nosso retiro do Advento Natal. Hoje, quinta-feira, dia 18 de dezembro. Ó guia de Israel, que no monte do Sinai orientastes a Moisés. Ó vinde redimir-nos com o braço estendido. Maria, prometida em casamento a José, aparece grávida e parece não saber como contar ao noivo a graça de Deus sobre ela. José sabe que não é o pai da criança, mas se recusa a pensar numa traição de Maria. No meio desta angústia, o socorro vem do Senhor. No sonho, José é instruído por Deus sobre o que deverá fazer sem abandonar Maria, nem desconfiar de sua pureza. José passa do estado de angústia àquele em que sonha com Deus, a salvação da humanidade. Mateus descreve a origem de Jesus a partir de José. Com isso, Jesus é inserido na árvore genealógica de Davi e poderá, portanto, ser chamado filho de Davi, de forma a cumprir as promessas de Deus feitas a seu povo. Acolhamos nesse momento o silêncio e nos preparemos para o encontro com o Senhor na nossa oração. Respire profundamente, puxando o ar pelo seu nariz, retendo um pouco esse ar e depois soltando esse ar pela sua boca. Faça esse exercício algumas vezes e assim vá tomando consciência não só da sua respiração, mas também de que você está aqui e agora e de um modo inteiro quer se encontrar com o Senhor. Mais uma vez, respire profundamente, puxando o ar pelo seu nariz, mantendo esse ar, retendo esse ar por alguns segundos e depois solte pela boca de modo lento e assim repita essas respirações mais profundas. Permita-se estar aqui e agora, inteiro, presente, totalmente presente. Tome consciência de que você está na presença de Deus e marque seu corpo com o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço agora a minha oração inicial, oração introdutória. Senhor, que todos os meus pensamentos, que todos os meus sentimentos, que todas as minhas ações, minhas operações estejam ordenadas nesse momento, se harmonizem ou se orientem para a sua adoração, o seu louvor, a sua divina majestade, o seu serviço e também o serviço dos meus irmãos e irmãs. E apresento a graça que quero pedir nesse dia. Senhor, ao ver realizar-se suas promessas em Jesus, faz-me sentir alegria e confiança na tua palavra que me chama a seguir o teu Messias como o meu caminho de vida. Acolhamos nesse momento a palavra de Deus, que hoje, nesse dia 18, é
tirada no dia 18, é tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 24, na verdade, a continuidade daquilo que nós meditamos ontem, sobre a genealogia, as origens de Jesus. Então, Mateus 1, de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Você pode parar esse vídeo, e retomar esse texto mais uma ou duas vezes, de modo que possa te ajudar a saborear ainda mais profundamente a palavra de Deus. Dando continuidade ao nosso livrinho, na quinta-feira, vamos fazer o exercício da imaginação. Imaginando a cena. Leia o texto do Evangelho sem pressa, deixando que as palavras te façam entrar nos sentimentos dos personagens. Com o uso da sua imaginação, agora, veja a cena descrita no Evangelho. Contemple as palavras do Evangelho que nós acabamos de ler, de meditá-la, e traga essa cena do Evangelho para a tua memória. Contemple Maria, Maria que está grávida pela ação do Espírito Santo. Observe Maria, contemple suas vestes, sua postura, o seu olhar. Contemple seu rosto. Construa o cenário, o lugar onde está Maria. Esteja com Maria, grávida, nesse momento. Contemple. E contemple também José, o esposo de Maria, o homem justo, que ao saber da situação, pensa em deixá-la secretamente, para que ela não fosse punida com a morte. Contemple nesse momento a São José, seu olhar, o seu rosto, seu semblante, como se veste. Contemple as inquietações de José ao saber da gravidez de Maria.
Contemple aquilo que está presente no seu coração. Talvez suas dúvidas, suas angústias, suas inquietações. Contemple sua decisão inicial de deixar Maria em segredo, a preocupação de que Maria fosse punida, fosse apedrejada até a morte. E contemple nesse momento o sonho de José. Entre no sonho de José. José que sonha com o anjo. Contemple essa cena do anjo que aparece a José em sonho. Contemple esse anjo. Imagine sua presença. O anjo como mensageiro de Deus, que aparece diante de José em sonho e que pouco a pouco vai tranquilizando a José. O que acontece com Maria vem de Deus, diz o anjo para José. Procure escutar as palavras do anjo. Procure contemplar a surpresa de José ao olhar esse anjo no seu sonho. Procure escutar você também as palavras que o anjo dirige a José. E contemple José, sua atitude. José assume uma forte decisão de não mais abandonar Maria. Observe, contemple para tirar proveito. José assume o plano de Deus sobre sua família. Refletir para tirar proveito. Sinta a expectativa e a perplexidade de José. Vivencie a confiança de Maria e a paz que vem do esclarecimento do anjo. Preste atenção aos sentimentos dos personagens e procure se identificar com eles. Contemple quais os sentimentos presentes no coração de Maria, quais os sentimentos presentes no coração de José. Que sentimentos provocam em mim, no meu coração, ao contemplar os sofrimentos, ou os sentimentos, ou os pensamentos de José ou de Maria? Com quem me identifico mais nesse momento? Com aquilo que está no coração de Maria? Com aquilo que está no coração de José? O mistério da encarnação do Verbo modifica o ambiente familiar de José e Maria. Há uma transformação diante do anúncio dos planos de Deus. Qual o significado desse evento de nossa salvação para a história humana? Qual o significado desse anúncio para a minha própria história, para a minha vida? Converse nesse momento com Maria. Converse nesse momento com José, ao modo como o amigo fala com outro amigo. Converse com o Verbo encarnado no ventre de Maria. Converse com Jesus, ainda presente no ventre de Maria. Converse sobre essa confiança de Maria. Pergunte a José
como ele se deixou envolver pela confiança em Deus a partir de um sonho. Fale como essa promessa de amor também se realiza na sua vida. Como os planos de amor de Deus têm se realizado na sua vida. Abra o seu coração a Deus, converse com Ele e principalmente escute o que Deus tem a te dizer. Deus teve tanto a dizer a Maria, Deus teve tanto a dizer a José, o que Ele tem a te dizer? Permaneça em silêncio por alguns instantes. Vá agradecendo por a oportunidade desse encontro. Fiquemos um instante em silêncio. Conversemos com o Senhor e permitamos que Ele também converse conosco.
Agradeça esse momento de encontro com Deus na sua oração e reze junto à oração vocal para se despedir do Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O livro nos pede a rezar um salmo, que é o Salmo 121. E a gente conclui com esse salmo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente, o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezarmos juntos mais uma vez. Te espero amanhã, se Deus quiser, dando continuidade à nossa oração. Lembre-se de fazer no seu diário, no seu caderno, a sua anotação. Ela é muito importante. Ao final dessa oração, faça um pequeno silêncio e relembre o que mais tocou o seu coração. Lembre se houve alguma palavra que ficou mais forte. Escreva. Recorde se houve alguma resistência, alguma dificuldade. Pode ter sido uma distração, pode ter sido uma recusa em aceitar determinada situação que a palavra de Deus te mostrou, alguma resistência. Tome nota. Algum consolo. Deus te consolou em alguma realidade que você lembrou ou que está passando, ou algum movimento interior. Apresente tudo isso ao Senhor, com liberdade. Como um amigo, fala a outro amigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.